Fala, meus bonitinhos e meus bonitinhas. Douglas aqui para mais uma videoaulinha. Pessoal, essa semana nós vamos avançar aí rapidamente no conteúdo, tá? Na questão dos resistores, gente, tá? É, Veja, nós temos aí na sua apostila de agora, desse momento atual, a parte de resistores, para finalizar a apostila 3A, tá? Eu vou falar com vocês na semana que vem a respeito dos capacitores, que já é parte da apostila 3B, e aí a gente fala sobre as associações de resistores e também de capacitores, tá? A associação de resistor não está nessa apostila de vocês agora na sequência, ele vai estar na apostila do terceiro bimestre. Mas a gente vai adiantar esse conteúdo para agora, porque vale a pena a gente ressaltar que pegar essa parte aí mais em questão, porque é uma parte que ele vai te dar associação de capacitor, mas não vai te dar de resistor. E é interessante você ter ali um paralelo entre os dois para já saber o que é a associação e assim por diante, tá? Mas por hoje, pessoal, o que nós vamos falar a respeito? Vamos falar a respeito aí dos nossos resistores, tá? Um conceito, gente, importantíssimo. Despenque em vestibular isso aí, tá? Eu não posso nem te dizer, assim, do grau de importância desse conteúdo, porque Enem, UFPR, vestibulares do interior, vestibulares de São Paulo, tudo vai passar resistor, tá, gente? Resistor é muito importante. Então, pega bem esse conceito, bem esse conteúdo, porque ele vai aparecer muito para a gente vai usar muito ele ainda. Bom, primeiro vamos começar falando sobre o que é um resistor, pessoal, tá? O que faz um resistor e qual que é a função dele aí nos nossos circuitos elétricos, tá? Então, o resistor, pessoal, ele é um componente eletrônico que vai sempre resistir à passagem da corrente elétrica, tá? Então, assim, ali naquela imagem a gente tem exemplos de resistores que a gente costuma utilizar em circuitos elétricos um pouco menores ali e tal. Você vai abrir, por exemplo, um computador, pegar uma placa de um computador ou algo assim, você vai ver que tem alguns desses componentezinhos ali, tá? Cada linha dessa ali corresponde a um valor de resistência e tal, certo? Isso aí você não precisa saber, mas parte técnica mesmo, mas ele vai estar ali para tentar segurar a corrente elétrica, por exemplo, para proteger uma parte um pouco é, é, mais sensível do circuito. Então, aquela determinada parte não dá para passar a corrente elétrica que vai ter que passar na outra. Então, você coloca uma resistência para ela resistir à passagem da corrente elétrica, tá? Pessoal, o que vai gerar isso? O que essa resistência elétrica acaba fazendo? Ela está ali só para resistir à passagem da corrente elétrica? Sim, tá? Inclusive, o próprio fio, por exemplo, pelo qual você conecta as coisas nos seus circuitos, vai ter uma determinada resistência também. O próprio fio vai resistir à passagem de corrente elétrica, o mínimo que seja, tá? Porque nós não temos os condutores perfeitos, né? Nós temos os supercondutores, mas eles não são perfeitos, sempre tem uma certa resistênciazinha, mesmo que seja muito pequena no nosso fio ou em qualquer outro material, tá? Então, veja a diferença. Resistor é o cara que tem uma resistência, tá, gente? Toma cuidado com isso, esses termos para a física, eles são importantes. No dia a dia não são tanto, mas na física são importantes, tá? Bom, que símbolo que eu utilizo para resistor? Nós temos dois tipos de símbolo aí. O mais usado, pessoal, é esse primeiro símbolo que está aqui, tá? Ele é o símbolo mais usado. Por quê, gente? Quando a gente vai fazer circuito elétrico, usar o segundo símbolo pode confundir, pode parecer que é um fio ali, tá? Quando a gente começar a montar mais os circuitos elétricos, vocês vão perceber. Mas sabem que pode-se ter a segunda representação, que é tipo um retângulozinho ali, tá? Mas ela é mais rara de aparecer. O que aparece 95% dos casos é aquela primeira situação que tipo um eletrocardiograma ali, tá? No fio. Então, essa é a representação de resistor que a gente vai ter aí nos nossos circuitos, tá? Pessoal, mas aí, o resistor ele serve apenas para reduzir a corrente elétrica que está passando numa parte do circuito? Como é que é? Não, gente. A gente tem várias utilizações para o resistor devido à passagem da corrente elétrica, porque, como a gente já falou, a corrente elétrica ela produz vários efeitos. E dois deles, que são bem importantes, o efeito Joule,
que é a dissipação de energia na forma de calor e efeitos luminosos, tá? Então, esses dois caras aqui a gente vai usar bastante nos resistores, tá? Os resistores, inclusive, são muito utilizados por vocês. Como, por exemplo, pessoal, eu separei 3 exemplozinhos aí, mas a gente pode discutir mais alguns, tá? Primeiro deles, pessoal, a lâmpada incandescente. Essa lâmpada já está em desuso, ainda bem, inclusive. Ela gasta uma grande quantidade de energia, tá? Mas qual que é a da lâmpada incandescente? Pessoal, a gente faz passar corrente elétrica pela lâmpada incandescente e essa partezinha aqui de cima, aqui, ó, é um filamento de um fio, uma molazinha. Se você pegar essas lâmpadas, vocês vão ver lá que tem tipo uma molazinha ali, tá? O que acontece com essa mola? Essa mola é uma resistência, tá? Então, passa a corrente elétrica pela determinada mola que está ali e ela esquenta. Além de esquentar, ela vai produzir luz, tá? Então, essa mola, ela está ali funcionando para a produção de luz. Qual que é o problema da lâmpada incandescente? O primeiro deles é o que eu falei já, ela esquenta muito, tá? Então, ela esquenta inclusive o ambiente, certo? Isso é bem ruim em determinadas épocas do ano, né? Você está no verão e ainda coloca uma lâmpada incandescente, ela vai esquentar mais ainda o ambiente, vai ficar mais calor ainda, tá? E segundo, ela gasta muita energia. Então, hoje em dia, a gente tem as lâmpadas fluorescentes e melhor que as lâmpadas fluorescentes, a gente tem as lâmpadas LEDs, que produzem a mesma intensidade luminosa do que as lâmpadas incandescentes, ou até mais, gastando muito menos energia elétrica ali, tá? Então, lâmpada incandescente é um exemplo. Aí tem aquela história, né? A lâmpada queimou. Como assim a lâmpada queimou? A gente fala que a lâmpada queimou. O que queimou na lâmpada? Não queimou nada, tá? O que acontece, pessoal, é que a resistência da lâmpada ela se rompe. Então, vai esquentando tanto, vai esquentando tanto, vai esquentando tanto, o material vai sendo gasto ali, e chega um momento que ele rompe. Se você for ver na lâmpada, quando ela queima, certo? Na verdade, você olha lá, a tua molazinha ela tá quebrada, tá certo? Então, isso que é o queimar ali a resistência da lâmpada, tá? Ou a resistência do chuveiro, que é o caso aqui, que está aqui embaixo, tá? Isso aqui, pessoal, é uma resistência de chuveiro ou de torneira elétrica e assim por diante. O que acontece é que você produz energia e calor utilizando a resistência. Então, tem uma molazinha dessa lá dentro do teu chuveiro, tá? Que vai passar corrente elétrica, essa mola esquenta e esquenta a água ali, ela dissipa energia na forma de calor para a água, tá? Então, a resistência do chuveiro é isso aí. Se você a gente sempre fala, queimou a resistência do chuveiro. Tá um pouco errado, né, na verdade, falar isso, porque primeiro que ele não queima, então rompeu a resistência do chuveiro. Na verdade, quem não rompe não é a resistência, e sim o resistor, né? Rompeu o resistor do chuveiro. A gente não vai falar queimou o chuveiro mesmo, pronto, que é isso aí. É usualmente isso aí. Pessoal, então essa resistência que tá ali é a resistência, a molinha que ela quebra. Quando ela é muito utilizada, ela acaba quebrando, igual da lâmpada, né? E aí o teu chuveiro para de funcionar. Você vai lá, troca essa resistência, ou melhor, troca o resistor, né, do chuveiro e ele volta a funcionar normalmente. Tranquilo? E um outro exemplo aí de resistor que a gente utiliza em algumas situações é o que a gente chama de rabo quente, tá? Que é um aquecedor de água. Quem tem, por exemplo, aquário usa bastante esse tipo de coisa. Por quê, pessoal? Você tem que manter lá, por exemplo, você tem um peixe beta, você tem que manter a tua água ali entre 25, 26, 27 graus Celsius ali, tá? É a água para o peixe beta ficar confortável. O que você faz? Então, você coloca um rabo quente lá para esquentar a água até a temperatura que fica boa para ele, e depois ele vai desligar e vai tentar, né? Geralmente utiliza-se o termostato, então ele fica ligando e desligando, você não precisa ficar controlando essa temperatura. Mas o termostato, o rabo quente também é um resistor, tá? É um condutor ali que vai estar passando corrente elétrica, ele vai esquentar e produzir energia na forma de calor para a gente, tá certo? Beleza, gente? Tranquilo, né? A ideia do que é o resistor e das suas aplicações aí tá bem simples. E a grandeza resistência elétrica? O que é a grandeza resistência elétrica, pessoal? Então, veja, a resistência elétrica, gente, é o grau de resistência que o nosso resistor tem. Então, ele vai resistir à passagem de corrente elétrica. Quanto que ele resiste? Ele resiste tanto, tá? Como é que eu calculo a resistência? Pessoal, ó, eu vou calcular a resistência com R de resistência, igual a U sobre I. O que é U? Diferença de potencial e corrente elétrica, legal? Então, qualquer resistor que seja,
Se você utilizar essa equaçãozinha, R igual a U sobre I, você vai ter a resistência elétrica desse resistor. Então, aqui no lado direito aqui, nós temos um exemplozinho de circuito, tá? Onde nós temos uma fonte de tensão U e uma resistência aqui R. Esquece esse aqui, tá? Esquece ele, não precisamos dele agora. Uma resistência R. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma corrente elétrica que vai sair aqui da parte maior, né? Lembra lá do que eu falei? Tome cuidado com isso, né? Nós sabemos que o maiorzinho é o lado positivo, o menorzinho é o lado negativo. A gente sabe que, na verdade, são os elétrons que se movimentam, então sairia da parte negativa, mas nós usamos o sentido convencional da corrente, que sai do positivo e vai para o negativo. Então, iria passar a corrente elétrica ali no circuito, passar pelo resistor, e o resistor iria resistir a essa passagem de corrente. Pessoal, veja, U é volts, I é ampere. Volt por ampere, pessoal, nós chamamos de ohms, tá? Ohms é esse símbolozinho aqui, tá? É tipo uma ferradurazinha, tá? Ohms. É a unidade de resistência elétrica, beleza? Então, o nosso resistor está ali resistindo. Como que eu calculo a resistência? Tensão que está passando por ele, dividido pela corrente que está passando por ele. Eu calculo e acho a resistência elétrica. Certo? Pessoal, resistor ôhmico. Isso é a primeira lei de Ohm, tá? O que é um resistor ôhmico, pessoal? O resistor ôhmico é quando eu calculo a resistência dele, independente da tensão que está passando por ele, vai passar uma corrente, certo? Que vai compensar isso e a gente vai ter esse valor de tensão por corrente sempre constante. Esse valor vai dar sempre o mesmo. Então eu vou lá, calculo a primeira tensão lá. Ah, deu 20 sobre 10. Então a resistência 2. Quando eu aumento para 30, a corrente vai ter que aumentar 1,5 também e vai ficar constante. Quando eu aumento para 40, vai ter que aumentar 2 vezes a corrente. Então, ou seja, sempre que eu fizer o cálculo da resistência, eu vou ter o valor constante. Isso é bem importante aqui para a gente, tá? Sempre o valor vai dar constante. O gráfico de corrente de tensão por corrente, obviamente, vai dar uma reta inclinada, tá? Se eu calcular, pessoal, a tangente daquele ângulo alfa ali de inclinação, eu tenho a resistência do meu resistor, tá? Eu posso também pegar qualquer par de U por I. Pessoal, nesse caso aqui do resistor ôhmico, a gente dá uma adaptada nessa equação aqui. Eu passo I para lá multiplicando, tá? A gente tem costume de fazer isso. E aí eu chego numa das equações mais famosas da eletrodinâmica, que é U igual a R vezes I, mais conhecido aí como URI, né? Bem importantinho. Aí a gente vai usar essa equação muito, pra caramba, velho, pra caramba, tá? Então, URI aí a nossa equaçãozinha, a nossa funçãozinha da tensão, da resistência elétrica, tá? Usa ela, quando ela for ôhmico vai ficar mais fácil. A gente vai usar URI, sempre que usar URI, o R vai dar constante. Exercício, pessoal. Então, ó, uma resistência elétrica de 300 ohms, bastante ohm aí, está submetida a uma diferença de potencial de 210 volts, certo? Então ele quer saber aí a intensidade da corrente elétrica. Se eu quero saber a intensidade da corrente elétrica, eu vou usar URI, né? Olha lá, tensão 210, resistência R, corrente I. Legal? Opa, perdão, até esqueci de trocar o valor de R, né? Então, ó, tensão 210, resistência 300, corrente elétrica aí. Ou seja, a corrente elétrica, pessoal, vai ficar 210 divididos por 300. Certo? Se eu fizesse 21 por 3 aqui, pessoal, vai dar 7, né? Então vai dar 0,7 amperes. Ah, aí você já vai marcar a letra A, né? Cuidado, ó. Miliamperes, pessoal, não é amperes. Legal? É miliamperes. Então, ó, a corrente elétrica vai dar quanto? 0,7. Como ele quer milha, eu vou multiplicar por 1000. Então, vai dar 700 amperes aí. Agora sim, letra D de dog. Certo? Beleza? Show de bola.
Agora o exercíciozinho de gráfico, né? Então, em uma disciplina de circuitos elétricos da FATEC, o professor de física pede aos alunos que determinem o valor da resistência elétrica de um dispositivo de comportamento inicial ôhmico. Perdão. Pessoal, o que ele está me dizendo? O resistor, ele é ôhmico. O resistor ôhmico significa que ele tem resistência elétrica constante, inicialmente. Porque depois o resistor fica não ôhmico. Olha aqui, ó. Olha no gráfico. Ele vem numa reta aqui, ó. Então, até esse ponto aqui, 30 a 10, ele está ôhmico. Depois ele não é mais ôhmico, né? A resistência começa a reduzir. Para isso, os alunos utilizam um multímetro ideal de precisão e tal, então eles vão medir aí a diferença de potencial e a corrente elétrica desse cara. Dessa forma, eles decidem construir um gráfico contendo uma curva característica do dispositivo resistor, representado pela figura abaixo. Com os dados obtidos pelos alunos e considerando apenas o trecho do comportamento ôhmico, ele só quer ôhmico, podemos afirmar que o valor encontrado pela resistência elétrica foi em quiloohms. Aí é só fazer conta. Professor, qual ponto que eu uso? Qualquer ponto que você quiser, meu anjo, vai dar o mesmo valor, tá? Eu vou pegar aquele ponto lá que eu já marquei. E a gente vai aplicar URI. Então vamos lá. Resistência igual U sobre I. Legal? Vamos lá. Tensão naquele ponto, 30 volts. O correspondente em corrente 10 mili, pessoal. 10 vezes 10 a menos 3. Vou cortar esse zero com S. Sobrou 3 vezes 10 ao cubo ohms. Ou seja, 3 quiloohms. Pode marcar aí a letra A de Astorga. Tranquilão? Suci, né, gente? Não tem muito segredo. Mais umzinho aí, pessoal. USB é a sigla de Universal Serial Bus. Esta sigla se tornou bastante conhecida com a popularização dos telefones celulares. Trata-se de uma tecnologia para a conexão de dispositivos como teclados, impressores, carregadores de celular, dentre outros. Pode-se usar a porta USB do computador também com a fonte de energia para ligar componentes eletrônicos, como, por exemplo, um resistor. O padrão USB 2.0 fornece 5 volts de tensão e até 500 mA de corrente, o menor valor de uma resistência que pode ser ligada de modo seguro aí. Pessoal, Uri, sempre Uri, vocês podem perceber, né? Então, atenção, 5. Resistência, eu quero. Corrente elétrica, 500 mili, ou seja, 500 vezes 10 elevado a menos 3. Essa resistência vai dar, portanto, 5 divididos por 500 aqui. Esqueci de um zero. Mal mesmo. 0,5. Que vai dar 10 ohms. Muito fácil, né? Vocês já pegaram a ideia do que é usar o URI aí nas questõezinhas. E se o resistor for não ôhmico? Se a primeira lei de Ohm não for válida para aquele determinado resistor, o que eu faço agora? Sento, choro, né? Vai ser o jeito, vou ter que sentar e chorar, que não tem outro jeito. Não, pessoal, veja. Mesmo o resistor não sendo ôhmico, tá? Continua valendo a relação U sobre I. Só que isso aqui não vai ser constante, pessoal. A resistência ela não é constante, né? Para cada valor de U sobre I, eu vou ter um determinado valor de resistência. Qual que é o problema disso? Gente, o problema disso, tá? É que raramente o resistor vai ser ôhmico de fato, tá? Na vida real, a resistência depende de vários fatores. A gente já vai ver na segunda lei de Ohm, eu vou voltar a falar sobre isso, tá? E aí, pessoal, por depender de várias coisas, às vezes vai aparecer um negócio desse. Ah, mas e as questões, professor? Cara, 95% das questões, os resistores são ôhmicos, tá? E mesmo que não sejam ôhmicos, continua valendo a relação R igual a U sobre I, com a diferença de que ela vai variar, né? Não vai mais ser constante, tá? Mas você vai poder continuar usando R igual a U sobre I sem problema algum, que você vai conseguir calcular essa resistência, tá certo? Fica tranquilo aí para trabalhar com resistor não ôhmico também, tá? Não muda nada. E o que é essa tal segunda lei de Ohm, tá? Então, gente, a segunda lei de Ohm ela vai funcionar para a gente calcular a resistência utilizando as características
do resistor, tá? E não a corrente e a tensão. Então, em vez de eu medir quanto de corrente, quanto de tensão está passando por ele, calcular por URI, certo? Eu vou usar uma outra equaçãozinha aí para calcular a resistência desse determinado resistor. Que equação é essa? É esta que está aqui na minha esquerda. Deixa eu mudar a cor para o vermelho aqui. Ó, R igual a ρL sobre A. Pessoal, é a famosa equação da rola, tá? O que é cada coisa aqui, sugestivo, né? É a resistência, não vou nem perder meu tempo. Rho, pessoal, é a resistividade. O que é a resistividade? Isso aqui está ligado diretamente ao material com que é produzido o nosso resistor. Cada material vai ter uma resistividade diferente, tá? Professor, e o que isso muda na nossa vida? Muda muita coisa. Por quê, gente? A resistividade ela vai depender da temperatura. Por isso que a gente estava falando de um resistor ômico ali. Então, veja. Com o aumento de temperatura, pode ser que eu aumente a minha resistividade, pode ser que eu diminua a minha resistividade. Nesse exemplo aqui, ela aumenta, tá? Então, conforme vai passando uma corrente maior, o meu resistor vai ficando mais quente. Conforme ele vai ficando mais quente, ele vai aumentando a sua temperatura, vai aumentando essa resistividade dele, esse ρ, e esse ρ aumentando, eu aumento, consequentemente, a resistência do meu resistor, tá certo? Então, muitas coisas influenciam nessa história, e o ρ é uma delas, por isso que eu falo que raramente um resistor vai ser de fato ômico, tá? Certo? L, pessoal, o que é o L? É o comprimento. Certo? E A? A é a área da secção transversal. Como assim? Vamos lá, então. Rho, material. Esse ele vai te dar, pessoal. Ou ele vai te pedir no exercício, né? Mas em teoria ele vai te dar, se ele te der o material, ele já está te dando. L, pessoal, é o tamanho. Então eu peguei aqui, ó, uma seção transversal. Peguei um fio aqui. Legal? L é o comprimento do fio. E A é a área da secção transversal. Então é a área de uma circunferência, no caso do fio, né? Se for um fio cilíndrico, vai ser a área do cilindro, que é a área da esfera, que é πr ao quadrado. Tá certo? Ou seja, depende de vários fatores aqui a resistência. Primeiro, diretamente proporcional ao comprimento. Quanto mais comprimento tiver o nosso fio, maior é a resistência. E segundo, é inversamente proporcional à área da secção reta. Ou seja, quanto mais grosso o fio for, menor vai ser a resistência dele. Legal? Beleza, né? Perdão, gente. Perdão. Vamos fazer um exercíciozinho para testar isso aí? Ó, o axônio é a parte da célula nervosa responsável pela condução de impulsos nervosos que transmite informações para outras células. Várias propriedades elétricas dos axônios são regidas por canais iônicos, que são moléculas de proteínas que se estendem, ao longo de sua membrana celular. Quando aberto, um canal iônico possui um poro preenchido por um fluido de baixa resistividade. Pode-se modelar cada canal iônico como um cilindro de comprimento L igual a 12 nanômetros, com um raio da base mediano medindo 0,3 nanômetros. Então, veja, ele deu para nós aqui o comprimento, L igual a 12 nano, pessoal, nano é 10 a menos 9 metros. E o raio dessa parada aqui, Rzinho, 0,3 nano também, então 10 a menos 9 metros. Adotando π igual a 3, ele dá o nano aqui, né? Ele avisa você, e que a resistência elétrica de um canal típico é de 10 a 11 ohms. Cara, ele deu a resistência para nós aqui, 10 a 11 ohms. A resistividade do fluido que o preenche é. Então, ele quer o ρ, né? Ele quer o ρ. Para isso, eu vou usar a formulinha da rola. ρL sobre A. Tranquilo? Então, ó, R, pessoal, ele deu para nós 10 elevado a 11. Igual. Ρ. Ρ é o que ele quer. Comprimento, 12 vezes 10 elevado a menos 9. E A, pessoal, A é a área. Que área que eu vou usar aqui, gente? Eu vou usar a área da circunferência, é um cilindro. Então, π vezes o raio dela ao quadrado. Calcula aqui comigo aqui no cantinho.
A igual π, ele falou para a gente usar o π igual a 3. Raio, 0,3 vezes 10 elevado a menos 9. Tudo isso ao quadrado. Cuidado, hein? Tem quadrado ali. Então, ó, vamos lá. Área igual 3 que multiplica 0,3. Vou fazer o seguinte. 10 menos 9, perdão. 0,3, eu vou passar esse 0 para lá. Tá? Vai ficar 10 a menos 10 ali. Vai ficar 3, 10 a menos 10. Então, 3 ao quadrado é 9. E 10 a menos 10 ao quadrado vai ficar 10 a menos 20. Certo? Ou seja, essa área vai ficar... Eu vou deixar 3 vezes 9 vezes 10 a menos 20 para ficar mais fácil. Aqui. Vamos colocar aqui. Ó. Então, 3 vezes 10 a menos 20 vezes 9. Beleza. Pessoal, agora isolamos o ρ. ρ, então, vai ficar 10 a 11. Que multiplica 3, que multiplica 9, que multiplica 10 a menos 20, divididos por 12 vezes 10 elevado a menos 9. Agora a gente faz continha, né, pessoal? Veja, o 12 com o 3 vai sobrar um 4 aqui embaixo. Beleza? 9 por 4, pessoal. Ó, veja, 9 9 por 2 vai dar 4,5. Por 2 vai dar 2,25, né? Então, 2,25. Agora as potências, gente. Ó, 10 a menos 9 vai para cima 10 a mais 9. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 10 a 11 vezes 10 a menos 20 vezes 10 elevado a 9. Cara, 10 a 9 com 10 a 11 vai dar 10 a 20. Com 10 a menos 20 vai dar 10 na zero, que é 1. Ou seja, deu 2,25 ohms vezes metro, tá? Só para observação aqui, eu não falei, né? A unidade da resistividade do ρ é ohms vezes metro, tá? Às vezes, pessoal, pode vir, por exemplo, em ohms vezes centímetro. Aí você pode usar lá a unidade do comprimento em centímetro, da área em centímetros quadrados, por exemplo, tá? Mas aí vai da situação em que você está se colocando ali, do que o exercício está colocando para você, beleza? Gente, então é isso. Terminamos aqui a nossa parte de resistência. Tenham isso bem salvo aí no teu HDzinho, legal? Porque na semana que vem a gente já começa capacitores, e aí a gente já vê capacitores e já vê a parte de associação de resistores e associação de capacitores. Tranquilo? Gente, é isso aí. Um abraço e falou!